Bem-vindo a mais um episódio do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. E hoje a gente queria continuar um pouquinho sobre o tema do colapso. Se você tem acompanhado o podcast com certa frequência, você tem visto que essa nova temporada do podcast a gente trouxe no primeiro episódio a ideia do colapso e de que nós duas passamos por um colapso que foi muito importante na nossa vida, pra gente se reconhecer a partir de um novo lugar, não que tenha sido fácil, mas que foi um momento de muita reflexão. E a partir desse episódio, a gente trouxe a especialista para falar sobre o estresse e o aumento de estresse, a gente foi pensando em algumas ferramentas pra gente cuidar desse momento do colapso e do pós-colapso, que é um momento que poucas pessoas falam, mas que ainda existe um certo desconforto em estar vivendo aquele momento. E hoje a gente queria entrar na ideia da introspecção, porque assim como as outras ferramentas que a gente trouxe, a introspecção e esse retorno a nós mesmas foi muito importante para que a gente conseguisse ou para que a gente continuasse tentando se sentir melhor dentro desse momento pós-colapso. Então eu diria que essa ferramenta da introspecção, da gente se silenciar, da gente buscar se entender nesse lugar de silêncio, foi também e está sendo muito importante para esse nosso momento, né, Mama? É isso mesmo. Oi, pessoal. Esse assunto é muito importante, muito difícil e muito criticada, essa saída de cena, né? Então, tanto pela sociedade, porque é algo impensado numa sociedade da aparência, como a gente vive hoje, né? Sim. Da exibição. Como você se tira de cena num momento que você tem que estar nos numa holofotes? Sociedade que precisa ser vista para se sentir vivo, né? Então, é um peso, uma crítica, você se recolher, mas no meu caso, nós sempre fomos muito próximas de nós mesmas, né? Então, a gente sempre teve um recolhimento, mesmo em família, quando a gente morava todo mundo junto. Sim, cada um ia pro seu canto, tinha o seu canto, né? E o seu dia, e o seu livro. Sim, e eu lembro que quando eu era pequena e eu tinha momentos de desconforto, você também me incentivava a ir pro meu quarto e pensar o que estava acontecendo, Sim. né? Então, ou através da escrita, que foi uma ferramenta que a gente trouxe também, ou através desse ir para um espaço seguro, que no caso era o meu quarto ali, pra eu tentar me entender e tentar me perceber, mais do que me entender, me perceber e buscar quais eram esses desconfortos daquele momento, Sim. né? É muito interessante porque eu não tinha noção naquela época de como eu me sentia confortável comigo mesma. E eu impus, e eu nunca tive essa possibilidade física de estar sozinha comigo mesma, porque na minha casa nós éramos em 3 filhos e nós tínhamos menos quartos do que pessoas. Acho que numa época tinha avós, no né? único época em que a gente tinha quartos suficientes, a nona foi morar com a gente e o tio Fábio engravidou e foi morar no outro quarto. Então eu continuei dormindo com a tia Gisele. E era uma coisa que eu precisava de mais de um canto. Então quando eu casei e tive vocês, eu falei, o quarto de vocês é um lugar de vocês, inviolável. Então vocês entravam ali e o teu pai, o Paulo é muito organizado, né? Então ele dizia, o quarto deles, você tem que entrar lá, você tem que obrigar a arrumar o quarto. O quarto é deles. Se tiver rato andando no quarto, deles. Sem atrapalhar o resto da casa, né? Lá dentro tem que ser o mundo deles. É um espaço privado que ninguém pode. Então, antes de entrar, a porta não é aberta para nós. O lugar é. Então, acho que vocês dois sempre tiveram esse conceito. Eu entro no meu quarto, não preciso trancar. Ninguém vai entrar aqui antes de bater na porta. Então, por quê? Porque é meu esse lugar. E eu não tinha essa noção de que eu estava reproduzindo um espaço que eu precisava para mim e eu não tinha. Uhum. Nunca tive esse espaço para mim. Saí da casa do vovô, que dormia com a tia Gisele, e fui dormir com meu pai. casar e dormir com o teu pai. E cadê o meu espaço?
meu, onde eu entro e fecho a porta e lá a pessoa só entra com era o banheiro. Sim. Era o banheiro esse Não, lugar. e o banheiro no período do seu banho, né? Porque dependendo do e momento, ainda assim, alguém ia lá vocês bater. eram pequenas. Lógico. Então, eu acho que agora, o meu momento agora desse encontro comigo é tão precioso por causa disso. Parece que eu levei 40 e tantos anos para chegar num momento em que eu tenho um lugar onde a porta fica fechada e para entrar tem que bater. E ali dentro é meu lugar. Sim. E esse encontro comigo é salvador, porque eu olho para mim mesma, só me vejo. Eu só tenho um encontro comigo, né? Sim. Mas eu acho que na sociedade atual, isso tem ficado cada vez realmente mais difícil, como assim você trouxe no começo, né? Do quanto a gente aprende que o nosso valor vem desse reconhecimento externo. E quando a gente tá dentro do nosso próprio quarto, no nosso próprio silêncio, sozinhas, não tem reconhecimento externo, é você com você mesma, né? Sim. E aí, como você se reconhece, como você se olha a partir desse lugar, né? Então, eu volto a dizer que na nossa sociedade a gente precisa ser visto para se sentir vivo, né? Então isso tá muito comum na nossa sociedade hoje. Mas e quando a gente não é visto? E quando não vem esse reconhecimento externo? Como que a gente lida com isso? Como que a gente se aplaude nesse sentido, né? Então eu voltei um pouco para a ideia da aprendizagem para pensar, e esse livro que eu vou falar um pouquinho mais para frente, me fez um boom na cabeça que eu nem sei. Agora eu vou começar a estudar igual louca. Atrás dele. Essa questão da ideia do animal social. Ou seja, como que a gente foi sendo constituído para chegar nesse ser humano que a gente é hoje, né? Sim. Como que a gente chegou cultural, nesse animal. Né? É tudo Sim. cultural. E aí eu fui um pouquinho pra aprendizagem e me deparei com aquela ideia de que a gente aprende a se valorizar a partir desse reconhecimento externo, como as notas, os aplausos, os elogios, tudo que vem de fora, né? Então eu sou boa se eu tirei 10, eu sou boa se me falaram que sou bonita se me disseram que sou, né? E quando não vem? Porque às vezes não vem, não porque a nossa qualidade é ruim, a nossa capacidade é baixa, né? Não, às vezes é só porque não vem, né? E a gente precisa cuidar e se separar desse externo para que isso não nos afete, Sim. né? Sim, eu peguei aqui agora aquele pedacinho do poema da Clarice Lispector, que ela fala o seguinte: que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Então, acho que você entrar nesse recolhimento é isso, você vai ter que suportar ficar sem nada e se sentir completa com você mesma. E além disso, eu acho que o silêncio, ele é assustador também, porque você tá com você mesma. Então, eu durante a pesquisa aqui, eu li muitos relatos que as pessoas chegam em casa e já correm ligar a TV ou põem uma música, porque o silêncio traz para a solidão, que é esse pertencer do outro. E a solitude… Se sentir parte, né? Exato. O outro é que me valida. Então, se eu tô sozinha, eu posso estar sozinha numa multidão, posso estar sozinha numa casa cheia de pessoas, eu tô me sentindo só. É diferente da solitude, que é o realmente ingressar em si Sim. mesmo por um desejo de retorno e de paz interna, para buscar essa paz interna. Eu acrescentaria também uma necessidade pro nosso bem-estar real, né? Nosso caso então, não, nosso não. Questão de arroz e acho que é socialmente, tudo bem. A nossa frequência em estar sozinha no nosso canto talvez seja mais alta do que o da sociedade. Agora, eu vejo uma importância em conseguir encontrar conforto nessa solitude. Nesse momento de estar sozinha com você mesma e estar bem com você mesma. Sim. Né? Agora, realmente, isso que você tá trazendo me vem Nietzsche quando ele fala que esse silêncio não é paz, não é sinônimo de paz. É sinônimo Exato. de ruído interno. De caos. De barulho dentro de você. Então, não é balela essa ideia de que… quando eu tô sozinha comigo mesma, escutando o que tá dentro de mim, eu tô em paz, tô gostosa. Não é que é confortável, porque aparecem muitas coisas desconfortáveis também. Mas eu acho que num futuro próximo, né, nesse pós, é muito confortável, né? É isso. Você tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mente,
mente pra gente. Então, quando a gente tá, às vezes, tão envolvido em um problema, em um caos interno, a tua mente está produzindo materiais contra você. Então, nesses casos, às vezes, você falar disso com alguém, com algum profissional ou com amigos mesmo, faz a coisa ser elaborada e aquela loucura, aquela enxurrada de pensamentos começar a fazer algum sentido. Mas depois que passa essa tormenta interna, eu acho que aí aquela água que estava fervendo não está mais. Então você consegue já começar a lidar com aquilo de uma forma mais tranquila e mais solitária. Porque, de verdade, aquilo é você com você mesma. É que quando você está lá no momento da água fervendo, você não consegue ficar sozinha com você mesma. Você precisa dividir aquilo com alguém. Claro que, no melhor dos mundos, é com um profissional, um terapeuta, né? Mas podem ser amigos, podem ser familiares. Pode ser o seu próprio caderno, né? Exato. Agora, eu fico pensando que é muito importante, em algum momento, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é isso que tá na minha cabeça, né? Não é que a gente resolve tudo sozinha, que a gente fica sempre… Não! Mas existem momentos em que é necessário fazer esse retorno a si. Né? Essa ideia do silêncio, do estar sozinho como esse retorno a si mesmo, né? Não como ser sozinho para sempre, né? E é aí que todo mundo, desde antes de Jung, separa o que é solidão de solitude, né? Que eu sempre misturei muito, porque eu sempre gostei muito de ficar sozinha. E pra mim, sozinha não é uma coisa de dor. Ai, eu estou sozinha, não tenho ninguém, não é isso. Pra mim, sozinha é… Ai, eu estou sozinha. Eu tô comigo, eu tô dirigindo aqui a minha vida, o meu sentimento, as minhas necessidades. E agora eu quero ficar olhando para isso. Eu quero parar, fechar o livro, sabe? Como que isso me tocou, né? Essa leitura? Ou o que tem acontecendo? Porque tudo que toca, tocou em algum lugar, que vai fazer um sentido. Então, por quê? Quando eu leio uma coisa que faz… para aquilo. E aí aquele silêncio da casa, do lugar onde eu tô, me ajuda a entrar em mim, né? E a se observar, né? Exato. Então, tô estressada. Precisa entender que tá estressada, E senão por a quê? gente acaba Aonde só é? reagindo sem encontrar até… Nossa, eu estava estressada. Sim, né? Então, sim. às vezes, esse onde é muito difícil da gente encontrar. Então, o que me fez ficar estressada? Às vezes é muito difícil de encontrar. Dá, mas é muito difícil de encontrar. Mas o estou estressada é mais fácil de encontrar e também é importantíssimo pra gente entender como a gente vai se comportar, como a gente vai se entender, o que a gente precisa, né? Porque eu acho que uma das dos grandes ganhos que a gente tem com esse retorno a nós mesmos, com esse habitar o nosso próprio silêncio e se observar nesse lugar sem o retorno do outro, né? Eu acho que é a gente encontrar o que a gente realmente tem precisado. Então, se eu tô estressada, se eu tô cansada, o que eu preciso? Descansar. Como a Thaís descansa? Como a Thaís recupera a energia dela? Sim. O que a Thaís vai precisar fazer? Né? Só que ao mesmo tempo eu vejo que na nossa sociedade a gente é muito julgado por escolher fazer coisas sozinhas, né? Então toda vez que eu falo que eu vou pra praia sozinha, passar o meu final de semana, as pessoas me julgam. E não é o meu grupo que me julga, porque o meu grupo já entendeu, a Thaís precisa disso, ela tá ficando estressada, Então as minhas pessoas, o meu entorno, tá todo mundo… Agora, quem escuta de fora fala, mas então você não ama sua mãe e seu pai, então você não ama seu namorado, então você não ama seus amigos. Fala, mas então você não tem ninguém pra ir com você? Fica com dó. Mas ninguém pode ir com você? Como assim? Você não tem uma amiga? Eu não convidei. Sim, eu tenho. Né? Eu não convidei, eu quero ir sozinha. Por que eu quero ir sozinha? Porque eu quero me observar desse lugar. E não é porque eu odeio alguém. Não é. Ou porque eu preciso de mim nesse momento. Porque eu sei o que eu estou precisando a partir dessa observação, né? E a Thaís, e aí isso é muito pessoal, vai se recarregar nesse momento em que ela tá sozinha. Nesse momento em que eu tô em contato com a natureza lá
lá na praia sozinha, lendo meu livro em silêncio, podendo fechar a hora que eu quiser e etc, né? É assim que eu me recarrego. Mas pra eu encontrar com isso, eu tive que me afastar desse externo. Eu tive que voltar esse olhar pra mim, nessa ideia da introspecção, né? Sim. Então, é muito interessante, né? Porque a gente vai ver, eu vou vendo em você e no Lucas, alguns reflexos de coisas que eu sempre desejei para mim. Então, eu estimulava vocês a viajarem. Então, quando vocês tinham lá 16, 17 anos, vocês têm que ir, vocês têm que fazer o intercâmbio, vocês têm que aprender a ficar sozinhos, vocês têm que entender o corpo de vocês sozinhos. E para você, muito, vai pra praia sozinha, porque eu fui ter essa sensação, eu já tinha quase 50 anos, que eu me sentei numa praia sozinha. E ainda peguei um final de semana que teve 2 dias de chuva. Então eu Você acredita caminhei que na eu chuva. lembro dessa sua viagem? Que você pegou bicicleta e saía pra lá e pra cá de bicicleta Exato. pela orla, sentando de restaurante em restaurante, porque tava chovendo. Não dava Não tempo. dava. Eu sentava no próximo, esperava a chuva diminuir um pouco e ia de novo. E eu lembro da sua felicidade em estar realizando algo por você mesma, né? E mais do que a felicidade, uma surpresa de ficar tão bem, tão feliz comigo, de não querer mesmo ter ninguém ali, porque tava gostoso. De ser suficiente, você pra Exato. você mesma, né? E foi uma surpresa pra mim, porque primeiro que a loucura de você começar a colocar obstáculos. Então, como eu vou atravessar a balsa? Vocês lembram disso? Sim, entrando com o seu carro na balsa e saindo do lado de lá. A roda gira, o carro sobe em cima da balsa. Não é você que dirige a balsa, pode ficar tranquila. Tem alguém lá especializado pra Mas isso. e se o carro encalhar na emenda? Mãe, Quantos pelo amor carros de Deus. encalharam? Mas eu acho que eram os medos que aparecem pra você evitar de… Eu não vou, porque isso Sim. não é pra mim. Como não é E pra eu mim? lembro também, não sei se nessa mesma época, mas eu acho que é um ponto legal da gente trazer, o quanto você tinha a questão materna também, de mas eu vou pra praia sem meus filhos? Eu vou viajar pra Buenos Aires sem meus filhos? Eu vou pra sei lá que lugar sem meus filhos? Sim. Você vai sem seus Sim. filhos, porque você também precisa disso. Sim. E claro, chegou um momento que o Lucas já não conseguia viajar com a gente. Sim, Eu ainda adoro, sim. se quiser me chamar pra toda vez, vou. Não vou falar que pode ir sozinha não, porque não pode. Mas olha a importância que foi você se separar da gente nesse sentido também, de se permitir ir para a praia sem os filhos. Né? Sem precisar levar os filhos. Porque a gente entende que isso não é falta de amor, que… Então, só que nesse momento aí da minha vida, eu não entendia uma felicidade sem vocês. Como eu ia pra praia sem vocês? Porque tudo que era legal fazer era com vocês. E aí, quando vocês cresceram e vocês foram morar fora do Brasil, eu tive que me virar comigo e comecei a me apaixonar por mim, pela minha escolha, pela minha vida. E sentar naquela praia foi tão isso. Quer dizer, você não ter dor em você mesma. Você não ter dor em falar, gente, eu tô numa praia sozinha, sniff, sniff, não tenho alguém pra, né? Ao contrário, aquela coisa de criança que chegou na Disney. Sim. Eu estou numa praia sozinha. E eu tô fazendo o que eu quero. Vou almoçar a hora que eu quero. No depois eu restaurante que eu quero. tirar uma soneca. Mas é isso. A gente entrou nesse assunto por causa disso. Essa coisa do olhar do outro com dó. Mal sabendo que você tá lá… indo pra tua Só que Disneylândia se particular. eu não consigo habitar o meu próprio eu vou pegar a dó desse outro e vou puxar se pra mim. sentir na E aí vou falar, solidão. nossa, como eu sou uma coitadinha que estou sozinha aqui na praia. Não tenho um amigo que veio comigo e etc. Então eu acho que é essa a nossa ideia aqui no episódio. Essa introspecção nesse sentido de me separar desse reconhecimento externo, dessa validação externa. Seja ela positiva ou seja ela negativa. Né? Sim. E aí, claro, um parênteses, ninguém precisa gostar de ir pra praia sozinho. Não é disso que a gente tá falando. A gente junta a nossa introspecção com ir pra praia sozinho. E a gente junta a cura do nosso caos, do nosso colapso, essas fórmulas que nós estamos usando. Então, Essa ferramenta da introspecção. Exato. Né? Como a gente usou esse olhar para nós mesmo que doloroso. O pessoal nem sempre foi legal, nem sempre foi suave. É de choro, de medo, de… Desconforto. Total.
Mas ainda assim, de autoconforto. Então, de possibilidade de você mesmo se pegar no colo. Sim. Né? Foi curativo, né? Sim, eu quis fazer esse parênteses da praia porque eu não acho que precisa viajar sozinho, gostar de viajar sozinho. Não é isso a solitude, né? Não é essa a ideia da introspecção. Claro, eu acho que a gente não precisaria se privar de fazer coisas porque a gente não tem um outro que queira fazer a mesma coisa que nós, né? Então, eu quero ir pro Butão. Você quer ir pro Butão comigo? Muito legal. Você não quer? Não vou deixar de ir porque eu não tenho alguém pra ir comigo. Isso eu acho que a gente precisa desenvolver, mais papo pra outro episódio, talvez, né? Agora, o que a gente tá falando aqui hoje é esse movimento, usar essa introspecção como uma ferramenta para estar mais próximo da gente mesmo, né? Sem precisar ir pra praia sozinho, ir no cinema sozinho, ir no shopping sozinho. Né? Sim. Eu acho que tem algumas coisas que só acontecem quando você autoriza essa calmaria interna. Enquanto aquilo está em ebulição, parece que as coisas ao redor, elas não são percebidas, embora elas estejam acontecendo também. Sim. Mas elas não são percebidas. E eu trouxe esse livro aqui. Esse livro eu ganhei… Tá acabando? Não. Esse eu quase roubei dela, tá, gente? Mas ela falou que ela tava lendo. Não rouba, porque esse livro ele tem muitas… Ué, é o contrário, né, doida? Esse livro ele tem muitos significados pra mim. Eu ganhei de uma amiga, nova amiga. Fiz uma amiga nova. Nossa, a amiga nova acertou muito no presente. Sim. A gente tava querendo muito. A gente. Me coloquei junto. Ela é essa palhaça, ela é. Essa amiga nova se tornou uma amiga muito importante, muito rapidamente importante. Sabe quando você encontra uma alma que parece que acontecem. Se eu fosse religiosa, eu diria que a gente já se encontrou em algum lugar. E ela soube do meu aniversário, primeiro, segundo ano que a gente passa juntas, e ela falou assim, eu escolhi esse, eu fiquei pensando, olha que lindo, que simbólico. Eu fiquei pensando, qual livro, e comprou esse livro e me deu. Que é um livro maravilhoso e uma história maravilhosa, mas olha que interessante, no começo desse livro tem um texto aqui da autora. E ela fala de uma palavra que eu não sabia que existia, que é serendipidade. Serendipidade. Serendipidade é uma palavra que é explicada mais ou menos com o sentido assim, ó. Quando você está procurando uma coisa e acha outra sem querer. Serendipidade. Quando você está procurando uma coisa e acha outra sem querer. Então ela conta que ela estava num momento de colapso na vida dela. Ela estava a autora estava num momento de colapso na vida dela. E ela queria muito escrever um livro. E ela pensou, como que eu faço para provocar minha imaginação, minhas coisas? Ela falou, não sei como eu faço. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou para uma biblioteca. Meu Deus. Uma biblioteca, onde tem tudo lá na biblioteca. Eu vou encontrar as coisas. Uhum. E ela pensou, e eu também tenho que mudar de ambiente, eu tenho que conhecer lugares diferentes. Então eu vou procurar livros sobre… não lembro onde, Cuba, por exemplo. Ela foi para a biblioteca naquele setor. Biblioteca não, ela foi numa livraria. No setor de viagens para procurar como que ela queria morar em Cuba, no Chile, sei lá onde que ela queria. Tá. Na hora que ela tá lá mexendo, ela bate o cotovelo numa outra prateleira e cai em vários livros. O único que ela consegue segurar é o do Jorge Amado, que fala muito bem, não sei qual deles, que apresenta a Bahia. E aí ela senta com aquele único livro que ficou na mão, o resto tudo caiu no chão, recolheu tudo, mas ficou com esse, e os de Cuba ela esqueceu. Sentou ali e começou a ler. E a maneira como o Jorge Amado falava da Bahia, ela falou, vou pra Bahia. Ou seja, descobrir coisas por acaso. Que você tá procurando uma coisa e acaba descobrindo. Então, eu já falei dessa serendipidade para 1,5 milhão de pessoas. Era uma palavra desconhecida, agora não é mais, de tanto que eu já falei nela. O que eu entendi com isso
Quando você busca o silenciamento, quantas vezes aconteceram coisas assim com a gente? O livro cai, você pega, põe de novo no lugar. E ninguém para observar esse momento que pode ser um momento. Não estou dizendo que o destino mandou o livro para ela, não. Ela olhou para uma coisa que talvez ela não olhasse. Ela se abriu talvez para essa nova experiência, né? Exato. Que é de um livro cair. Ou uma pessoa falar alguma coisa para Sim. você que aquele... Opa, peraí, isso aqui fez sentido aqui. E eu acho que o importante disso tudo também é a gente se permitir viver outros mundos, né? Então sair das nossas bolhas como ela fez. Pois então bem. ela fala, você começa trazendo o que ela diz. Preciso ir para outros mundos também para eu encontrar novas coisas que façam sentido. E né? aí ela chega na Bahia e ela dá de cara com o livro dessa escrava. O caderno de memórias dessa escrava. A partir dessa memória das escravas, ela escreveu o livro. Percebe? Então ela deixou, ela autorizou isso entrar nela. E mais do que isso eu fico pensando, não sei, vou inventar, tá? Porque eu não li nada dessa história que você leu, então pode ser que eu esteja falando coisas erradas. Mas na cabeça dela, ela ia pra Cuba. Do nada, cai um livro que ela se permite olhar e ler com atenção, porque ela poderia falar, que Bahia, eu quero Cuba. Tô pensando em Cuba, porcaria. Bahia, vou ler Bahia, vou perder meu tempo, tô entre tão aspas. azarada que derrubei todos os livros. Exato. Dramatizado. E aí ela se abre pra essa experiência desse novo, que é um novo possibilidade. livro. E a vida segue um novo caminho a partir de tudo aquilo que ela sentiu, que ela percebeu, né? Você deixa aquilo entrar. E quando você tá nesse momento que a água tá lá fervendo, tá tudo em ebulição, é um livro que caiu, é uma palavra que a outra pessoa falou e eu não prestei atenção. É um amigo que você conheceu na academia e você não cumprimentou pra ela virar isso aqui, gente. Isso aqui é uma amiga de academia. A gente faz academia no mesmo horário e a gente se cruzava nas máquinas. Uma amiga de academia. Se eu tivesse distraída, eu nunca tinha encontrado essa preciosidade dessa pessoa. Sim, exato. Então, acho que essa abertura para as experiências também é muito importante quando a gente pensa nessa relação da introspecção e desses novos caminhos, né? Eu acho que me veio na cabeça agora a ideia do Winnicott, que ele fala que talvez o amadurecimento emocional real do sujeito seja quando ele consegue habitar esse próprio silêncio, que não é silêncio, que é ruído, né? Sim. Mas de forma mais tranquila, de forma mais leve, talvez. Né? Mas você percebe que a gente tem que aprender a viajar dentro desse caos, porque tem um momento que você não consegue. Aliás, acho que eu conheci a Celaine num momento do meu caos. Eu deixei ela entrar. Uhum. Você percebe? Sim. Eu não sei como a gente tá dentro do caos e ao mesmo tempo você tá deixando as coisas te ajudarem. Mas eu acho que o que afasta isso também é que a gente, enquanto sociedade, e eu tô lembrando que eu tive uma consulta muito interessante com uma paciente minha esses dias sobre isso, que existe essa ideia ainda muito próxima da gente, por mais que a gente não queira acreditar que a gente ainda pensa assim, de que as pessoas não passam por isso. De que pras outras pessoas é fácil. Então, não é fácil. Não é fácil pra gente, não é fácil pra você, não é fácil pra minha psicóloga, não é fácil pra minha supervisora, não é fácil. Pro Freud não foi também. Pro Nietzsche, não é. Não é pra autora do livro, não é fácil pra ninguém, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar de verdade que não é fácil pra ninguém, a gente entende também que eu preciso me esforçar nesse sofrimento, nesse desconforto, porque não existe uma vida sem desconforto. Exato. Né? Então, outro dia a Marília, minha amiga psicóloga, falou pra mim: como que você fala que você não quer ir pras coisas? E aí eu dei um print pra ela do último não que eu tinha falado, que era alguém me convidando pra ir jantar sábado à noite. E eu falei: nossa, acho que eu tenho um compromisso inadiável. E deu uma risadinha. A pessoa sabe que eu não tenho um compromisso inadiável no sábado à noite. Mas é o meu jeito bonitinho de falar: não vou, muito obrigada. E depois eu digo, né? Não vou ficar te esperando aqui, tô cansada, não quero, parará. E ela me respondeu: mas pra você é fácil, né? E eu falei, não é fácil. Nunca é fácil a gente falar não pra alguém que a gente gosta. Não é fácil. Mas eu sei que eu preciso por mim. Então, não é que é fácil. Mas é porque eu entendo a importância desse não pra mim, né? Eu acho que nesse momento de introspecção que eu faço, que claro,
se for pensar que eu faço isso desde que eu tenho 5 anos, eu já tenho mais facilidade do que, por exemplo, a Marília em fazer. Sim, porque é treino, é hábito. Agora, falar que é fácil, eu acho que diminui a nossa própria força de resolver aquilo. Né? Então, porque se pra Simone é fácil, eu não vou fazer, porque pra mim é muito difícil. Mas não, pra Simone também é difícil. É que algumas coisas vão ficando mais fáceis, porque as vão pessoas que estão ao facilitando. seu redor já te conhecem e nem te chamam pra uma coisa que vai ser um programa de índio. Chama sim. Não, Chama às sim. vezes não. Então, no meu E a caso, gente as tem que pessoas já falar sabem o que eu não vou fazer nunca. Não vou fazer nunca. Então, nem chama, entendeu? Ou fala, olha, nós estamos indo em tal lugar, mas já sei. E é ou não, meu não é muito Sim, tranquilo. só que pra Agora, isso, você teve tem um que monte de viver coisa sei lá que- quantos anos dando um não desconfortável. Sim. Que ninguém vê, entendeu? É como se a gente tivesse nascido pronta com algumas dessas facilidades. Então eu acho que a questão da introspecção é a mesma coisa. É super gostoso ficar… Mas nem sempre foi gostoso ficar… E ainda hoje não é gostoso ficar sozinha no nosso próprio silêncio nesse sentido da introspecção. Sim. Né? Porque tem desconforto. Mas aí eu queria aproveitar esse gancho pra gente falar um pouco da dependência emocional. Porque às vezes esse falar sim tem a ver com a aceitação do outro, porque eu não posso ficar sozinha, eu não Tem consigo. a ver com essa busca por esse reconhecimento externo, talvez, né? Quando, se a gente puder pensar nesse sentido de que o meu reconhecimento interno não tá sendo suficiente, aí eu fico buscando do outro, né? Sim, esse reconhecimento essa também. corrida pelo amor, né, do outro. Quer dizer, eu não dou conta de mim, da minha vida sozinha. Então ele me chama pra fazer um programa que não é um programa que eu faço. E eu vou, por quê? Porque sozinha é pior, né? Porque eu acho que a gente pode voltar nessa ideia de que a gente se sente vivo a partir desse reconhecimento de quando a gente é visto, desse reconhecimento externo. Então também a gente pode pensar o oposto, que a ausência desse olhar desse outro, desse reconhecimento desse outro, desse reconhecimento do externo, também meio que inviabiliza a nossa vida, faz com que a gente não se sinta tão vivo, se a gente não tá com o nosso eu muito estruturado. Eu acho que isso é para amigos, para namoro. Então, aquela pessoa que repetidamente sai de um relacionamento para outro, sai de um relacionamento para outro, porque não se alimenta de si, não consegue se alimentar de si, não consegue ser autossuficiente nesse relacionamento emocional desvinculado de uma pessoa só. Porque quando a gente é desvinculado de todo mundo, mas a gente acho que distribui isso pelas pessoas. Eu acho que é o oposto. A gente tem um vínculo tão forte com algumas pessoas que a gente entende que tá tudo bem a gente se retirar e ficar um pouco sozinha. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem outros aqui comigo. Sim, é isso. Né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque a dependência emocional, ela leva a gente pra muitos caminhos. E não só pensando na violência doméstica, que talvez seja um dos principais maiores que vem na minha cabeça, né? Mas a gente não tá falando só de relacionamentos amorosos aqui, né, românticos. A gente tá falando de qualquer tipo de relação. Então, esse cuidado pra não… me veio Lacan na cabeça, né? E o quanto a gente se reconhece a partir desse espelho do outro. Então, se não tem um outro pra eu me espelhar, parece que a nossa existência também fica diminuída. Né? E isso também gera desconforto. Então, ampliar essa existência pra mim mesmo, pra se afastar das expectativas desses grandes outros, né? Sim. Eu estava olhando aqui sobre essa definição de dependência emocional e eu consegui um texto assim, ó. A dependência emocional é caracterizada pela necessidade constante de aprovação, atenção e presença do outro para sentir-se bem. A pessoa dependente teme a solidão, a ponto de aceitar relações desequilibradas, abusivas e insatisfatórias apenas para evitar o sentimento de abandono. Nesse caso, o medo de ficar só se torna o combustível da dependência. O indivíduo não suporta a ideia de se desconectar, porque associa estar só a ser desamado e sem valor. E aí, o Elliot Aronson, do Animal Social, que eu tô viciada, apaixonada, leiam, muito bom.
Ou esperem que eu vou fazer um resumo. Não, brincadeira, leiam, que o meu resumo não vai ser só uma partezinha desse livro maravilhoso. Mas ele traz uma questão tão importante que eu achei sobre essa ideia do quão é difícil também a gente estar só nesse lugar, porque ele vai relacionar que a rejeição social, tinha me fugido a palavra, é uma experiência tão dolorosa, tão dolorida, que se relaciona a uma dor física. Então, quando nós sujeitos nos sentimos rejeitados socialmente, a gente sofre como uma dor física. Né? Então, pensando nessa dor, a gente quer evitar uma rejeição social. E em muitos momentos, quando a gente tá mais próximo de nós mesmos, é inevitável essa rejeição. Claro que eu tô pensando em pequenas rejeições também, né? Pequenos desconfortos desse outro com as escolhas que eu tomo, com as verdades que eu acho certa. Então, olha a importância da gente olhar também para essa questão da dor, que eu acho que eu puxo aquilo que eu tava querendo dizer, da facilidade de querer dizer que pro outro é fácil e pra mim é muito difícil, não existe esse movimento sem dor, sem desconforto. Não existe. Né? Por quê? Porque ele se assemelha a uma dor física, que dói realmente. Então a gente precisa entrar nesse processo já sabendo que vai ter dor. Então dizer ou não, já sabendo que vai ter desconforto do lado daqui. Escolher que eu vou pra praia sozinha, já sabendo que vai ter desconforto do lado de cá também, né? Só que eu acho que das duas formas você passa pela dor. Porque quando você também aceita estar com alguém, porque pra te curar aquela medo, aquela lacuna, você também tá se sujeitando aos desejos desse outro. Quer dizer, como que o outro escolhe? Ele que tá escolhendo por mim. Uma coisa que talvez não era o que eu quisesse fazer. Ele vai dizer que esse medo de se sentir excluído, de estar sozinho, leva à conformidade. Ou seja, eu aceitar o que vem desse outro, independente do que é bom pra mim ou não. E ter que aceitar, por quê? Porque se eu preciso do outro, ele tá escolhendo por ele, porque ele tá escolhendo por ele. Ele não tá escolhendo por você. Você é que tem que escolher o que ele escolheu pra estar. Então, enquanto você não sabe o que você gostaria de fazer, você não sabe dizer pro outro se você quer esse programa ou se você não quer. Sim. Se você quer casar ou se você não quer. Se você quer trabalhar nesse lugar ou se você não quer. Você não sabe. Por quê? Porque você tá se guiando a vida toda pelo outro. E é muito fácil a gente se guiar pelo outro. Muito. Por quê? Porque a gente nasce guiado pelo outro, pessoal. Presta atenção. A gente nasce conduzido por nossos pais. E depois você aprende a ser guiado pelo desejo da tua mãe, normalmente, né? Porque as mães é que criam aí mais de 80% dos filhos. Mães, modelos, pessoas, essa cuidadora, essa condutora de vida, ela meio que te diz o que fazer até um determinado momento. E de qualquer forma, em algum momento, você vai ter que romper com aquilo. Eu tenho dificuldade de romper com os desejos dos meus pais até hoje. Mas eu acho que é isso. Não existe um momento que vai ser sem dor. Por quê? Porque a gente também gostaria de entregar aquilo, se a gente for pra Lacan, né? Que o outro quer. Sim. A gente também ganha com isso. Só que ao mesmo tempo a gente perde, né? E aí, quando você entende que tá desconectado aquilo do que você quer, fica muito difícil você romper com o outro. Eu tava na hora que eu tava voltando da faculdade, eu venho bem tarde na estrada, e eu vim ouvindo um podcast da Casa do Saber. Eu ouvi. Meu Deus. Não ouvi ainda, mas eu vi que você viu. Não, esse da Geni você tem que ouvir. A Geni Nunes é aquela indígena. Desmistificando afetos, e esse podcast, isso, do livro. Não chama isso, acho. Descolonizando Afetos. E esse podcast é da Vera Iaconelli, ela que é a entrevistadora, e ela fala sobre as famílias. Então, eu não lembro como é que chama, mas é alguma coisa a ver com a família de origem. Como você lidou com a tua família de origem. E agora eu não sei por que eu ia falar isso. A gente estava falando sobre essa divisão, né, do eu e do... Pois bem, muito obrigada. Nada. E aí, ela pergunta, o primeiro que eu assisti era do Dunker, indo pra Campinas, ouvi a do Dunker. E na volta ouvi a da Geni. Formas de afeto? Esse aqui, ó. O que? O livro? O podcast? Não, o podcast, Esse é o dela, né? Mas tem um que é... Com a Geni Nunes. Mas o negócio chama outra coisa. O podcast chama
sei lá. Depois a gente deixa então nos… Melhor deixar na descrição. E eles falam como essa ruptura entre o querer dos nossos condutores, lá do nosso pai e da nossa mãe, dói. A ruptura dói. Por quê? Porque tem uma expectativa ali. E você, nesse momento de ruptura, você tem que escolher entre romper ou manter uma dor maior, que é estar atuando por outra pessoa. Ou você pega aquele papel e começa a interpretar o que você quer, ou você continua representando. Dos dois jeitos tem dor. Não tem escapatória. É isso, a dor é inevitável. Né? A dor é inevitável. E eu acho que isso é um grande problema, uma grande questão da nossa sociedade atual. Achar que tem pessoas que não sentem dor, que não têm dificuldade, que não… Isso, a gente porque a gente só mostra o que é bom. Aí. E o Elliot, novamente, ele vai dizer, que vai muito de acordo com isso que você trouxe, que a gente vive entre duas forças. A força de ser autêntico e a força de ser aceito. Então… isso é muito importante, porque a gente tá nesse momento de dor e de luta. Que é, eu quero ser aceito, a gente, sociedade, pessoas, no desenvolvimento, né? Eu quero ser aceito ou eu quero ser autêntico? E a dor que é você escolher um lado e até a possibilidade de você poder escolher momentos da sua vida. Então hoje eu quero só ser aceito, eu vou repetir tudo que esse pessoal tá fazendo, bora que bora. Hoje eu preciso… ser autêntico. Por quê? Porque a Thaís está gritando, está fervendo, o caldeirão da Thaís vai transbordar e ela precisa agora ser autêntica e olhar pra si e escolher por si, né? Sim. Eu acho que pra gente ser autêntico, uma das fórmulas, aliás, acho que a única fórmula é a gente se conhecer. E estar pra mais gente, próximo disso, né? Pra gente se conhecer ou chegar mais perto do que a gente acha que é possível naquele momento, a gente tem que estar em contato com a gente mesmo. Então, e aí não tem como escapar desse momento de isolamento. Uma coisa que eu fiquei pensando é que eu e você, a gente se diverte sozinha. Muito. Mas tem pessoas que eu vejo que quando estão sozinhas, não se divertem. Sofrem. Ou não. Nem tentam, eu fico pensando assim, eu vou fazer um paralelo, mas de novo, é o que eu faço comigo e que me faz bem, mas só pra tentar exemplificar o que eu tô querendo dizer. Eu chego em casa sozinha, por exemplo, eu acendo minha vela, meu incenso, abaixo a minha luz, pego meu livro. Se é final de semana, abro minha tacinha de vinho, tomo minha tacinha de vinho, boto uma música gostosa, danço. Sábado de manhã na minha casa é coisa de louco. Música no máximo. Dia 1 de dezembro começa a tocar Mariah Carey na minha Alexa e eu canto todo dia de manhã. Não vou fazer isso aqui por vocês, pessoal, mas sim, acontece. Mas pelo Barba nós faremos no final da reunião. Mas acontece, né? Então, eu me divirto, eu uso daquele tempo pra eu me cuidar. Não só fazendo atividades. Tem dia que eu me cuidar e ficar deitada no sofá, coçando o saco, que eu nem tenho. Mas entendeu? Então, às vezes eu sinto que as pessoas nem sabem por onde começar. Tá, mas eu vou ficar sozinha na minha casa fazendo o quê? Sentada, olhando pra parede? Realmente não vai ser confortável. Você encontrar conforto em você. Minha estrela, presta atenção. Às vezes, você passar um chá e sentar, sem fazer absolutamente nada e olhar. É isso. Olhar pra fora da sacada, olhar pra janela. Tem gente que não sabe fazer isso. Mas tenta, vai doer. É isso que eu queria falar. Como que a gente vai reconstruir essa ideia de ficar assim, sozinho, né? Sentado ali, ouvindo os barulhos que tem em volta, olhando. Não, acho que hoje de manhã, meu maior exemplo. Minutos, você tá quase batendo a cabeça na parede. Sexta-feira é o dia que eu tiro. Exato. Sexta-feira é o dia que eu tiro pros meus estudos, pra eu fazer as coisas com mais calma. É o único dia que eu posso tomar café da manhã com tranquilidade. Eu passo meu café, que é moído, eu filtro o meu filtro antes, então escaldo o meu filtro antes, depois passo meu café, conversei com os meus avós e tive todo um momento, né? Uma parte do meu café da manhã foi eu comigo mesma, porque os velhos não estavam em casa. Depois, na hora que eles chegaram, a gente dividiu algumas coisas e etc. Mas a importância desse dia mais calmo, começando, de eu me cuidando, de eu me olhando. Então, a gente precisa redescobrir. Banho, sabe?
Mas agora eu também, uma coisa que eu ganhei uma massagem de presente de aniversário. E aí eu cheguei lá na massagem, que eu ainda não tô aquela coisa toda de né, uhul, não. Tem um cause-me aqui ainda em ebulição. Pois bem, chego na massagem, num dia que eu tive que deixar as coisas lá, pra chegar naquela massagem foi um… Caos. Nossa, foi, aliás, um milagre eu conseguir chegar lá. Aí a moça fala pra mim assim, depois de um dia inteiro de trabalho, a moça fala pra mim assim, com um tom de voz assim, aquela musiquinha, aquele cheiro daquele lugar. Aí ela falou pra mim assim, nós vamos fazer um escalda-pé. Ela pega uma bacia, põe uma água quentinha, pôs um negócio de perfume ali. Eu sentei com o pé na água quente. Tá. Aquilo, a minha alma saiu do corpo, voltou várias vezes saltitante. Pois bem, cheguei em casa, fiz o quê? Bacia de escalda-pé. E agora? Tem na sua casa. Tenho na minha casa. E é isso, a hora que eu tô… cansada, em vez de eu me jogar na cama, eu esquento uma água, boto um sal de banho que é perfumadíssimo nessa água. Então, só que quantas coisas você tentou que não te fizeram bem também? Porque muitas eu acho que também. Exato, também não adianta falar mas tudo então, é tentativa e erro. Tem que ir experimentando, tem que ir isso experimentando. aqui, serendipidade. Tem que uma hora cai uma coisa que… Eu anotei aqui, né, que eu achei muito… as coisas que eu anoto eu acho tão bonito. Eu acho que eu sou minha maior fã, pessoal. Eu achei muito bonito, eu vou ler pra vocês. Isso também é uma coisa de que são autofelicidade. pequenos gestos simbólicos de autopresença e autocuidado. Pequenos gestos simbólicos de autopresença e autocuidado. Exato. Pequenos gestos simbólicos de autopresença e autocuidado. Pequenos gestos. E é um isso. escalda-pé, E uma aí, bacia feia. A moça pegou e fez uma massagem no meu pé. Eu falei, eu vou fazer a massagem no meu pé quando eu não puder pagar a massagem. Fui lá, comprei o escalda-pé. A hora que eu acabo, eu faço uma massagem onde o pé tá doendo, porque eu estive de salto o dia todo. Eu tô me amando ali, eu tô me amando. Exatamente. Então, o que é possível pra você introduzir na sua vida pequenos gestos de autocuidado? A bacia, gente. E autopresença. Não, você nem precisava ter comprado uma bacia. Pega uma bacia velha, um balde velho e faz no balde velho. Balde, pronto. A gente eu precisa também… um pouco, uma baciazinha Tudo bem, daquela você de cerâmica. Mas tem gente que não tem como sofisticar. E aí vai vir aqui nos comentários e vai falar, eu não tenho 30 reais pra uma bacia. Não precisa. Mas na loja não lá… precisa. Se eu colocar o meu pé nos escaldapés, eu vou querer bater minha cabeça na parede. Funciona pra Thaís? Não funciona pra Thaís. O que funciona pra Thaís? Alguns gestos de autocuidado que eu tenho comigo. Então, o meu banho premium, que é ficar horas embaixo da água fervendo, descamando minha pele. Amo sair, passar meu creme. São 10 passos de skincare? 10 passos de… Não. É o que a Thaís quer, o que a Thaís precisa, né? Então, como que a gente estimula esse olhar pra essa introspecção que a gente tá falando? Dessa forma. Criando pequenos gestos de autocuidado na sua vida. Pra você estar mais próxima de você mesma, né? Pois é. E essa pessoa, ela não é a pessoa que foi ontem, né? Então, por exemplo, eu contei pra uma pessoa, whatever, da bacia, né? Mas o que você inventou isso agora? Você nunca fez isso? É porque eu nunca fui essa Simone aqui. Essa Simone aqui, de hoje, gostou. Foi uma experiência. Eu nunca tinha experimentado e nesse momento, pode ser que daqui a pouco eu ponha um vaso dentro da bacia. Mas nesse momento isso está sendo curativo, eu tô voltando pra mim. Eu ouço a meditação todas as manhãs. E aí a falta de vergonha em ser autêntico. Porque você poderia ter falado, é verdade, não tem nada a ver com isso daqui não é Simone. Sim, a Simone agora escalda pés. Essa Simone aqui é diferente das demais. Simone agora usa tênis de sexta-feira. Ai, mas você nunca usou tênis. Essa Simone agora usa. Então, essa falta de vergonha de ser autêntico, né? Se aceitar. Pra isso você tem que começar a estar de bem de você. E aí eu fiquei pensando, tá, a gente sempre vem aqui, fala, e por onde eu começo? Eu que tô em casa ouvindo, né? Como que eu posso… Então, já falamos que esses pequenos gestos de autocuidado e autopresença são essenciais pra gente começar. E também falamos que é a partir de tentativa e erro. Então, a gente experimentou 1000 coisas não funcionaram, outras 1000 funcionaram.
Mas a gente também se deparou com o que não funciona, né? Então, a Thaís gosta de massagem? Não, a Thaís não gosta de massagem. Adianta eu ir no lugar de massagem? Não adianta eu ir no lugar de massagem. Pô, amanhã poderia tentar novamente? Poderia. Por quê? Porque a Thaís também muda. Então, se eu tiver vontade de ir amanhã na massagem… amanhã pode gostar. Eu posso gostar, exato. Então, se permitir se olhar nesse lugar, né? E aí eu montei algumas perguntas para reflexão, porque eu acho que é legal pra gente ir pensando, né? Então, a primeira seria: quando foi a última vez que você esteve consigo mesma, sem distração? Acho que é um bom começo, né? Pra você se perceber já nesse movimento de se observar desse novo lugar. Ou se você tá se afastando e tá mais voltado pro reconhecimento externo, né? Sim, isso vale para homens, mulheres e crianças. É muito legal que vale para crianças. As pessoas acabam esquecendo que a criança tem que ter o canto dela, que a criança tem que ser aquele momento, né? O lugar dela, o quarto dela, o canto dela, o momento que não tá bem. Tá chorando por quê? Parece bobo, engole esse choro. Não, tá chorando por algum motivo. Vamos lá, se recolhe, pensa nisso, se conecta com isso. Então, que é na infância que se a gente começasse aprende, isso, né? Talvez a gente já fosse pra vida adulta com isso um pouco mais bem trabalhado dentro da gente, né? Uma pergunta que eu acho muito difícil, mas muito importante. Quem é você quando ninguém tá olhando? Como você é? O que você gosta? O que você quer fazer? Quando não tem ninguém. Quando ninguém tá olhando. Você tira a catota do nariz e cola embaixo da mesa? Esse é o seu eu, quando ninguém tá olhando, né? Simbolicamente. Então, simbolicamente, exato. O que você faz, né? Mas eu também problematizo da seguinte forma: que eu não sou uma coisa só. Eu sou um monte. A gente não precisa ser quem a gente é pra nós mesmos no meio do mundo, porque às vezes realmente não dá. E às vezes eu me surpreendo. Isso aqui sou eu também. Lógico. Essa aqui sou eu também. Até porque a vida é um grande movimento, Essa né? aqui, mas você faz isso também. Em alguns momentos também, né? Por quê? Porque eu não sou uma coisa. Sim. E não sou fixa. Eu sou séria e sou brincalhona. Eu sou maleável e é por isso que a gente precisa a todo momento estar nos olhando e buscando entender quem é a Thaís e a Simone hoje. Agora, né? agora. Porque amanhã já vai ter coisa diferente. Já dançou, porque tem alguma cai coisa um que livro me atravessou. na minha estante, da minha estante, eu olho e penso, vou morar na Bahia. Sim. Né? A gente, por exemplo, está indo para o Butão, pode ser que não voltemos? Pode ser. Ou voltemos careca? Ou pobres. Isso acho que com pobre, certeza. Com certeza. Mas, gente, já tô achando até um monastério pra gente dormir. Mas Vamos voltar papo pro próximo episódio. Roupa longa. Você sabe reconhecer suas próprias necessidades sem que ninguém a aponte? Então, eu acho que isso era algo que na minha infância você fazia muito por mim, né? Então, filha, você tá precisando? Vai botar esse pé na grama, vai pro meio, vai ver sua lua, vai acender seu incenso, vai acender sua vela. Você me mostrava. E a partir de um momento eu fui conseguindo perceber as minhas necessidades sem que os outros apontassem, né? Será que as pessoas conseguem fazer isso? Sim. Né? As relações que você tem sustentam a sua liberdade de ser quem você é? E aí não tô culpando o outro. Né? Não. Né? Não é uma culpa do outro, é uma questão pra você pensar sobre você. Quem você tem deixado do seu lado. E essas pessoas te permitem ser quem você é? Ou você autoriza elas interferirem em quem você quer ser, em quem você deseja ser. Em quem você se entende hoje, né? Você permite isso pros outros, né? Então, o seu marido, sua esposa, sua amiga, pode seus ser filhos, quem ela é. Podem, ou ela é quem você quer, você deixa ela ser quem você quer que ela seja, né? Sim. Então, importante a gente pensar também como a gente tá agindo com esses outros, né? O que você tenta evitar sentir quando você tá sozinha? Eu acho que… E eu lembro muito quando eu tava pensando no vestibular, na época, o que eu ia prestar e etc., que eu não sabia o que eu queria, e você me falou, para de ir para o que você quer fazer e vai para onde você não quer fazer. Eu acho que esse não é tão importante. Então, o que você tenta evitar? Gosto, o que já diz muito sobre a gente. Então, eu jamais seria dentista. Risco odontologia da lista de vestibular, né? Por quê? Porque não quero ser dentista, então… E assim com os sentimentos, com as emoções. Então, isso me faz bem, né? A gente não precisa só perguntar o que a gente sabe. A gente pode ir pro não também, que às vezes traz mais conforto. Sim, né? eu me sinto bem com determinada pessoa.
aquela relação tá me deixando feliz ou triste? Então você vai entender pelas respostas que você consegue dar. Por que eu não tô querendo ir na festa do meu amigo? Será que é porque lá eu me sinto tchananã? Isso, aquilo, né? Então acho que pensar nesses nãos também. O quanto o seu bem-estar depende da validação do outro hoje? Porque a gente sabe, a gente trouxe aqui que socialmente, estruturalmente, somos ensinados a sempre olhar para esse externo, para esse outro, né? Então, o quanto hoje você se entende separada desse reconhecimento, dessa validação, né? E o que você faz quando está sozinha e o quanto isso é feito com presença e intenção. Por quê? Porque também dá para passar um café sem prestar atenção. Total. Dá pra pegar um livro que caiu da prateleira e devolver na prateleira. Exato. Então, cadê a sua intenção e a sua presença nesses momentos? Sim. Né? Eu acho que dá um bom start, assim, pra começar a pensar sobre isso. Pra quem quiser se envolver mais com esse tema da introspecção, nesse sentido da solitude, da autopresença, do autocuidado, né? Eu pensei que talvez fosse um norte legal, assim, pra começar. Arrasou. E acho que é isso. Acho que é isso. É isso? É isso. Falamos tudo. Falamos tudo e falamos muito, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa nova estrutura do podcast, em que a gente tá ficando um pouco mais de tempo em cada assunto, para que a gente consiga passar por tudo, né, Mama? Até porque a nossa originalidade, criatividade está voltando aos poucos. Então a gente está trabalhando no que nos toca nesse momento. O que tem nos tocado nesse momento de colapso, de pós-colapso, né? De causa ainda. E o que fica. Porque vem vindo mais um. Aí é assim, ó. E essa vida que não para de se mexer e de se movimentar, né? Então acho que essa é a nossa ideia. Olhar pra essa realidade que poucos falam, mas que é muito importante se a gente tá pensando em cuidar da gente mesmo. Maravilhoso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.